Glórias mediúnicas. Diz um nosso livro, através do qual passagens da vida de Jesus são expostas, à luz de melhores informes sobre diálogo então havido entre o Mestre e seus discípulos. Estando a puridade, depois de muito tempo já transcorrido de suas lições imortais e curas mediúnicas, em local onde estrugiam as graças que o Pai fazia a seus mais celestializados servos, ao derramar o Espírito, nas pegadas do mais categorizado servidor enviado ao plano da carne, pelo tanto que deu ao mundo, e depois de lhe sondar a dureza de coração, faz Jesus a seguinte pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? E alguns apóstolos comentam, passando à frente, justamente aquilo que do meio do povo ouviam. O povo diz, Mestre, ora que João Batista ressuscitou, ora que ressuscitou um dos antigos profetas, dizendo ainda outros que és o Elias que está prometido vir. Inteirado, o Messias do que lhes ia pela mente, segundo o dito do mundo, faz-lhe direta indagação. E vós outros, meus amigos, quem dizeis que eu sou? Pedro, então, sobre quem derramava eflúvios benditos, um velho companheiro de lutas, amizade consolidada nos tempos em que o velho pescador vivera a personalidade de grande vulto profético de Israel, abre sua boca em favor de sublimada influência. Tu és, Mestre, o Cristo de Deus, o que devia vir ao mundo segundo o relato das Escrituras. E Jesus responde-lhe aproveitando a oportunidade de lhes inculcar na memória o porquê de sua vinda à carne. Não sou nenhum dos profetas que tenha ressurgido, nem Elias e nem João Batista. Elias já veio, porém, e por não o haverem reconhecido, fizeram dele como quiseram. Eu vim ao mundo para cumprir a promessa do derrame de Espírito sobre a carne, conforme está nas Escrituras. Antes, porém, é necessário que o Filho do Homem morra e o Espírito retorne ao terceiro dia. Vós sereis testemunhas destas coisas. E bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem isto te revelou, mas sim o Espírito Santo. E sobre esta pedra edificarei a doutrina do Pai, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Passado todos os acontecimentos que Jesus predissera, segundo como as Escrituras testificavam, os apóstolos meditavam na imensa realidade que haviam auxiliado a manifestar, rejubilando-se muito. Foi tremenda a influência causada pelo reaparecimento de Jesus, bem assim como a promessa para dias depois do tão lembrado batismo de Espírito, e qual não fora a alegria celestial a invadi-los quando pelas festividades do Pentecoste deu-se a grande manifestação mediúnica, vindo com isso a manifestar-se francamente o mundo espiritual sob as ordens do próprio Jesus. O mais interessante não é que tenham falado a todos os que se achavam em Jerusalém, nacionais e estrangeiros, a cada um no seu idioma. O mais interessante é que os mensageiros do Divino Mestre repetiam o porquê da grande manifestação, que era a solvência da promessa feita pelo Senhor no curso dos séculos, a carne toda. Estava consumada a missão de Jesus, anunciada nas profecias e precursada por João Batista, etc. Nota: vide o livro A Caminho do Céu. Fim de nota. O livro recapitula tudo quanto foi feito antes da vinda de Jesus, desde os Vedas, transitando por quantos vultos de escol tenha ele mesmo enviado ao mundo, no curso dos séculos, no sentido de instruir as gerações de acordo com as suas possibilidades assimilativas. Tece considerações em torno da corrupção que se levantou em Roma, onde tudo foi banido em matéria de revelação, ou onde o batismo de Espírito fora 100% solapado,
para que o culto pagão fosse exposto em nome de Jesus e como se fosse da vontade dele. Prossegue revelando o que foi feito pelos primeiros emissários a bem da restauração, culminando na obra de Kardec, que é exposta como vértice da nova era, por comportar a moral, a relação profética e o mecanismo mediúnico desejáveis. Naqueles dias, portanto, que estivemos junto de Eliseu, muita coisa aconteceu, muitos eventos nos atingiram, dóceis uns e contritores outros, mas tudo em abono da gloriosa obra de Jesus e dos trabalhos restauradores de seus emissários, tudo convergindo para testemunho em obra e graça da pedra sobre a qual o Cristo estabelecera os fundamentos de sua Igreja, acima dos conceitos de tempo e de espaço, de fronteiras e de bandeiras, de raças e de credos, porque Igreja de ordem suprema, sem cleros e sem comanditas, sem donos e sem privilegiados, sem engodos ritualísticos, Igreja fundada na revelação interplanos, na consciência universal, na ciência e no amor. Na noite seguinte à da nossa chegada, realizando uma sessãozinha a 5 pessoas, avisou-nos minha mãe sobre o estado de saúde e disse a Marta: as crianças vão indo muito bem e o mais tudo em ordem, mas sinhá Marta está enferma, está de cama, orem por ela e trataremos de fazer o que Deus nolo permitir. Todo caso, cumpre dizer que está no finzinho de sua romagem pela carne, não sendo de bom alvitre esperar grande coisa de qualquer recurso adicional, pois ao cabo dos vencimentos cíclicos, em qualquer ordem de fenômeno, todos os recursos valem apenas como paliativos. Pode-se conseguir certa prorrogação, mas o desfecho está às portas do seu término. Nesse caso, ponderei, não convém partamos já? Custou um pouco minha mãe a responder, havendo dito, por fim, num tom dúbio o quão contrito: quem sabe tudo e certo é Deus, sendo que às vezes nos tornamos, por sua soberana vontade, conhecedores das coisas por ocorrer. Vamos ver, apesar de tudo, se é possível impetrar um recurso qualquer, ainda que apenas aleatório. Eu gostaria que vocês pudessem ficar aqui um pouco mais, e prometo que, sem dispor em nada contra os santos desígnios do Senhor, tudo farei para que assim seja. Pareceu ouvir a alguém tendo rematado, mas qualquer coisa que venha a dar-se, avisá-los-ei. Devemos estar sempre prontos para realizar sessões? Não é preciso que se prendam tanto. Um jeito daremos, pois sabemos que ante Deus toda e qualquer porta é passível de franquia. E como pensávamos ter dito tudo, perguntamos sobre o encerramento dos trabalhos. Não, que há um irmão por doutrinar, foi indicado de mais alto como sendo obrigação nossa encaminhá-lo, de sorte que, quanto antes feito, tanto melhor. Traga-o, irmã, interveio Eliseu, e todo o gosto teremos em servir do melhor modo. Minha mãe observou: que venha para este lado meu filho, porque assim também está ordenado. É suma graça que isto se possa dar, e não queremos perder oportunidades assim oferecidas pela Justiça Suprema. Imbuído de certas ideias, indaguei desejando esclarecimento. Mas é por justiça ou por graça, mamãe? Ela sorriu e respondeu com acento reticencioso: a simbiose de justiça e graça, embora não me seja permitido explicar. Nós temos que obedecer ordens, e as ordens são no sentido de não se dizer tudo, jamais. Devem raciocinar sobre todos os fenômenos, para que deles possais tirar o máximo em proveito. Não nos cumpre fazer tudo, mas apenas nossa parte. Obrigado pelo informe, disse Eliseu. Ela, então, avançou um tanto. Bem, vá lá. É que, sendo obreiros encarnados, têm ingenitamente 3 elementos de valor por utilizar: a natural aptidão, o ambiente de trabalho e a instrumentalidade. Não farão o melhor desprezando qualquer desses fatores, pois a falta para com um comprometeria os demais, vindo tudo a ser medíocre então. Eliseu concordou.
É claro, irmã, pois o homem que desprezar suas vantagens, o ambiente comum de ação ou as ferramentas, que poderá produzir de bom? Mas ela reclamou: sim, sim, o nosso sofredor está nos esperando. Imediatamente procurei ficar-lhe à vontade, entregando-me ao primeiro choque fluídico a me atingir. Saí do corpo com inteireza de consciência, vindo a me entregar, tangido por superior força, a um tom vibratório tão sublime, tão superior em psiquismo, que me pus a chorar de alegria. E vi também que, embora eu e Eliseu estivéssemos falando à minha mãe, a capacidade demográfica astral ascendia a alguns milhares de seres, sendo, porém, em maioria, os necessitados de ensinos e preces, isto é, carecidos de estímulos santificantes. Uma vez rodeado de uma dezena de servos do bem, e havendo passado aquela feliz crise de balsâmico choro, ouvi de minha mãe: está pronto? Mande Deus por mim. Então vamos. Demos de chofre numa região escura do plano astral, toda ela feita de um material que parecia uma mistura de enxofre e terra avermelhada, onde a impressão que nos vinha de tudo era de purgação dolorosa. No local onde fomos, umas fileiras de prédios baixíssimos havia, sendo que serviam de xadrezes ou celas onde se achavam presos milhares de seres, tristes uns, combalidos outros, monstruosos outros, rebeldíssimos outros, etc. No frontispício do imenso correr de pavilhões estava escrito: Posto de Recuperação Mental número 8 da Zona 2. Aqui estão os que vão merecendo avisos superiores, embora alguns pareçam rebeldíssimos, há que atender para certas circunstâncias, aquelas que, sendo motivadas pela imensa dor, comprometem mais ainda, assim como se fossem os juros do próprio mal. Há a revelação de certa monta, é claro, para com estes, e se isso não fosse, como viriam aos propósitos ressarcitivos? Tereis compreendido já o porquê das doutrinações de seres terrivelmente votados ao mal? Aparentemente, em que seriam merecedores de atenção? Por isso, desejo meditem bem no que disse há pouco, sobre a justiça e a graça, como sendo uma operação onde nenhuma e nem outra perdem nada. Verdadeiramente, justiça e graça palmilham sempre os mesmos caminhos, mas cumpre dizer, sempre a justiça é que motiva a ingerência da graça. A graça, sem justiça, não poderia ser, porque nenhum ceitil jamais será esquecido. A graça será uma oferta, uma oportunidade, uma visão, um lampejo, uma ideia, um encontro, uma cura, um lance de sorte, uma amizade, etc. E destas possíveis e abençoadas coisas, cumpre tirar bom proveito. É preciso pôr atenção em acontecimentos julgados de nenhuma significação. Depois de minha mãe assim falar ao grupo, convidou: vamos ao chefe Azevedo. Em menos de um piscar de olhos, eis-nos ante corpulentíssimo homem, todo ele metido em autoridade. Saiu conosco, andando vagarosamente, até à frente de certa cela, onde uma mulher, de joelhos, implorava a misericórdia ao Senhor. Naquela penumbra não se podia reconhecer bem. Vimos depois que era de belos traços, e não idosa, quando muito, uns 35 anos. Ao nos ver, saltou para as grades, pedindo, clamando, exigindo. O homem zarrão lhe disse, num tom severo, para que mantivesse a calma precisa, e embora fizesse ele força por parecer brando, ou querer ser de fato, tudo nele refletia a rudeza ditatorial. Contudo, a mulher ficou como que amedrontada, silenciando. Pedir clemência aqui é muito fácil, porque foi inclemente? Afinal, quem é que paga pelo que não deve? A mísera clamou: estou arrependida, tende piedade, pelo amor de Deus. E o homem zarrão volveu: já sei, pimenta na nossa boca é coisa ardida, na dos outros é refresco. Todos os malvados sabem pedir para si mesmos o que sonegam aos outros, e a Suprema Justiça não entende de particularidades e favoritismos. Eu estava ansioso por saber pelo que respondia aquela mulher, mas ali não seria lícito indagar de coisa alguma,
e foi bastante grato ouvir de minha mãe o pedido de entrega da mulher. Pelo menos, sair-se-ia dali, daquele trevoso lugar onde tudo transpirava grosseria e dor. Quando a mulher se viu solta, quis sair correndo, no que foi obstada pelos serviçais. Via-se perfeitamente que ela sofria das faculdades mentais. Num repente, despedindo-nos do homenzarrão e debaixo de tremenda gritaria da multidão de prisioneiros, gritaria que se compunha de blasfêmias, de insultos, de pedidos de clemência, etc., tornamos ao recinto de Eliseu. Ele atendia no momento a uma mulher que havia sido trazida, pelo que se via, por outros serviçais. Aguardemos a saída daquele espírito, pois é preciso ordem. Lembrei-me da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, onde o apóstolo ensina um sistema de culto mediúnico usado pelo colégio apostolar, exigindo o máximo possível de disciplina para o bom aproveitamento do mesmo. Quando aquela mulher saiu, eletrizante de alegria, dando graças aos céus e aos homens, minha mãe falou: "Ponham-na no corpo do meu filho." Aquela mulher de pouco precisava. Falou-lhe Eliseu sobre ser desencarnada, de estar numa sessão, etc. E ela a tudo disse já saber, razão porque pediu ele uma prece para com ela. Envolvamos este espírito com as nossas ondas mentais, eletromagnéticas, para que os irmãos trabalhadores do espaço possam, com facilidade, desempenharem-se da função que lhes está preposta, no sentido de conferir-lhe ensinos e elementos curadores. Todos se fizeram fontes de jatos luminosos, uns apresentando umas colorações, outros outras, sendo que os do plano astral enviavam-lhe mensagens de estímulo e cooperação fraterna. Há boa diferença entre as radiações dos de um e outro plano de vida. Cada um, todavia, dado que tem e pode, de acordo com o meio ambiente e as condições pessoais. Há muito que atender para esta ordem de coisas, pois as características ambientais e pessoais variam ao infinito. Em matéria de radiações e cores, infinita é a manifestação em tons, inferiores, ótimas, superiores e ultras. Para arrematar, digo que ela foi acometida de um chuveiro de graças. Os operadores lhe fizeram uma operação de transubstanciação, apresentando-a como renovada e feliz. Assim, operando por processo próprio, do seu corpo muito foi extraído e nele mesmo muito foi posto. Ao deixar ela o meu corpo, ouvi de minha mãe: "Volte para o seu corpo, meu rapaz." Fiquei triste, mas obedeci. Quando estava em mim, bem consciente disso, minha mãe tomou do corpo de Giz e começou a falar. Falou daquela irmã, como sendo uma infeliz mãe, que, se sentindo um dia abandonada pelo marido, envenenou-se, e aos filhinhos foi um ato trágico, filho da falta de fé e confiança em Deus, que se desenvolveu em extremo no seu íntimo até o desfecho. Não soube vencer uma prova essa que estava de pé por haver um caso assim no seu passivo histórico ou kármico. Ficou entre as trevas e a prisão, naquela zona triste, até o dia em que devia desencarnar. As dores, em geral, foram-lhe a praga da imprudência. Fora encaminhada na hora certa, sem perda de tempo, por estar disposta a isso. Haverão de pensar em expiação por ser dívida contraída, mas afianço que houve de sua parte certo resgate, permanecendo o fator prova por ser vencido por ela. Os gêneros de prova desfazem-se em espécies e estas em tons, em virtude de atos a que se propõem os devedores. Uma falta, portanto, sem deixar de ser e ter de ser resgatada, transita de um lado ao outro, de uma fase à outra, sem perda de justiça, sem ficar à margem da soberana lei de equilíbrio universal. Nisto reside também, soberanamente, o princípio de graça, intervindo ou servindo-lhe de base em superior instância aquele fator conhecido como conhecimento de causa. De errar, mais ou menos conscientemente, a diferença é grande. Pensemos nisso com vigor para não cairmos em nossas tentações.
E a sessão foi encerrada, ficando todos de sobreaviso em torno de Sinhá Marta, mas sem esquecer da pedra graciosa sobre a qual o Divino Mestre edificou sua igreja de revelação, de ciência, de amor e justiça.